Saudações, torcida Ouro Cerulha. Estamos começando agora mais um programa Resenha da Bola. Convidado de hoje, o técnico Beto Almeida. E de pontapé inicial do nosso bate-papo, Beto, gostaria que tu falasse desse teu retorno ao Pelotas. Já estava com saudade? Sem dúvida. Não tem como não sentir saudade de um clube que sempre me recebeu muitíssimo bem e dos resultados que aqui alcançamos, né? Porque o futebol é algo muito gostoso, é algo de muita movimentação, de muita vibração, mas sem resultado nada disso tem valor algum. Então nós agregamos aqui um bom ambiente com ótimos resultados e isso deixa saudade em qualquer um. Beto, tão logo que tu chegaste, os resultados começaram a aparecer. Veio uma vitória contra o Ipiranga, uma outra vitória contra o Canoas. Eu queria que tu falasse o que o torcedor pode esperar, mas principalmente o que o Beto Almeida está esperando desse grupo para o Campeonato Gaúcho. Foram, sem dúvida alguma, dois resultados da mais alta importância que fizeram com que o Pelotas pudesse ter até a aspiração de classificar entre os quatro. Mas o que chamou a atenção de todos, não apenas a atenção do técnico que estava chegando e do Martinho, o preparador físico, a determinação dos jogadores em cumprir com o que foi combinado. Isso saltou aos olhos de todos, inclusive do torcedor. Mesmo nós não fazendo duas belas atuações no aspecto técnico, no aspecto espetáculo, o torcedor do primeiro minuto de jogo até o final, mesmo em momentos ruins do jogo, sempre foi altamente participativo de uma forma muito positiva. E isso me chamou muito a atenção, e isso faz com que a gente tenha uma força ainda maior para os próximos jogos, independente de resultados, porque o Pelotas não vai vencer todos os adversários que vierem pela frente, mas vai estar muito bem preparado e confiante para vencê-los. Bom, a gente sabe desses resultados, da importância desses dois resultados, e fica no aguardo que bons resultados venham daqui para frente, nesse turno, ou já na Taça Farroupilha. Mas agora eu queria puxar um pouco o saudosismo, falar um pouquinho do passado. Uma pergunta, que no tempo que a gente convive aqui no Pelotas eu não tive, não diria oportunidade, mas não tive a vontade de fazer e gostaria de fazê-la agora. O que foi mais importante para ti? O acesso em 2009 ou aquela excelente campanha no Gauchão de 2010? Sinceramente, eu não consegui até hoje pensar em separar o que foi mais importante, talvez porque ninguém tinha me perguntado. Mas foram duas situações praticamente numa só, onde nós saímos com os dois grandes objetivos alcançados, frutos de um trabalho muito forte da direção, do departamento de futebol, do vestiário e mais uma vez a participação da torcida, né? Espetacular. Então todo esse contexto foi de suma importância, porque tu sair de uma Série B, de uma segundona, e já no primeiro Campeonato Gaúcho fazer a campanha que fez, sinceramente é difícil, muito difícil para mim separar o que foi mais importante. O importante foi sim essa passagem, o importante foi o acesso do Pelotas, foi a confirmação durante a campanha, e eu me sinto muito feliz de estar junto, de ter estado junto com o grupo naquela ocasião, junto com o clube. Beto Almeida, foram grupos diferentes nessas duas campanhas, tanto no acesso de 2009 como naquela campanha maravilhosa de 2010. Mas o que tu destaca de maneira coletiva, de conjunto, pode ser diferente de um para o outro, mas o time de 2009, para ter conquistado, ter colocado o Pelotas de volta na elite, e a equipe de 2010 ter levado o Pelotas a uma final de turno, sair vencendo por 2-0 o Internacional em pleno Beira-Rio, o que tem coletivamente cada um desses grupos de especial para ti? A crença, o acreditar na possibilidade de jogar bem, na possibilidade de estar melhor que o adversário em qualquer lugar. Seja qual for o adversário, seja qual for o estádio, a equipe entrar em campo sabendo do seu potencial e muito confiante na possibilidade da vitória. Isso para mim foi um fator comum entre as duas campanhas, entre os dois grupos. Beto, no ano de 2010, já em plena disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, teve uma saída, digamos, um pouco tumultuada da Boca do Lobo. Muito mais por declarações de dirigentes daquela época. Eu queria que tu comentasse um pouco e deixasse no ar, ou pelo menos saciasse essa resposta,
essa pergunta que muitos torcedores gostariam de te fazer. Se o Beto Almeida tivesse ficado, aquele time do Pelotas tinha chance de subir para a Série C? Olha, eu não saí, da minha parte, não saí nem um pouco perturbado, né? Eu saí um pouco triste por ter saído desse clube, feliz por ter sido lembrado para disputar uma Série C pelo Juventude, com um contrato onde eu ganharia 3 vezes mais do que estava ganhando aqui. Aqui eu não tinha contrato, era um acerto verbal para disputar a Série C, enquanto o Pelotas estivesse disputando, classificando. E no Juventude era um contrato para a Série C e para o Gauchão da próxima temporada. Então, financeiramente, para mim, foi bastante importante. Profissionalmente, foi ruim, porque eu vinha em franca ascensão, e com aquela saída do Pelotas, chegada no Juventude, eu voltei, tanto que eu não disputei o Campeonato Gaúcho 2011. Fiquei só assistindo e depois fui trabalhar na Série B. Mas com relação a declarações, eu sinceramente eu não ouvi nenhuma delas. Apenas o pessoal da assessoria, que faz a minha assessoria, né, que me falou de algumas coisas, mas eu sabia que isso era coisa de cabeça quente, é coisa da hora. Agora, se eu tivesse continuado, nós teríamos classificado, eu não posso afirmar. Mas no momento que eu saí, nós tínhamos uma equipe aqui no Pelotas que ainda não tinha achado o seu melhor futebol, achado o seu ponto. Então, talvez achasse no próximo jogo, não sei, não dá para afirmar. Pelotas, nessa Taça Piratini, o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, tem 3 importantes partidas. A primeira delas contra o Santa Cruz, fora de casa, o São José dentro da Boca do Lobo e, por último, o Internacional. O torcedor pode seguir acreditando? Ele sabe que sim. Ele sabe, ele sentiu firmeza na equipe. Se não tivesse sentido firmeza, ele teria vaiado, teria xingado. E ele mostrou toda a sua força, todo o seu acreditar, quando do primeiro ao último minuto ele manteve o mesmo padrão. E isso, com certeza, deve passar também por muitas pessoas da imprensa colocando esse tipo de situação para o torcedor, com certeza. E, felizmente, o torcedor tem mostrado esse ponto de amadurecimento. Nós, dentro do vestiário e, consequentemente, dentro do campo, estamos procurando a cada dia dar mais confiança a esse torcedor. E não é no microfone que se dá essa confiança, e sim trabalhando e mostrando o resultado do trabalho. E isso nós estamos empenhados, o vestiário todo, muito empenhado, para cada dia dar mais confiança ao nosso torcedor, e ele tem motivos para continuar acreditando. Bom, eu agradeço aqui esse breve bate-papo com o treinador do Pelotas, o Beto Almeida, e queria, Beto, agradecer e deixar um espaço aberto para que tu faça um chamamento, para que tu traga cada vez mais pessoas para dentro da Boca do Lobo, porque tu também tens a noção disso. As pessoas gostam de ti, gostam dos trabalhos que tu já desempenhaste frente no comando do Pelotas. Então deixa aqui um espaço para que essas pessoas mais uma vez escutem o teu chamamento. Quando se diz que o jogador ou o torcedor gosta do Beto, eu acho que o termo fica melhor colocado se for dito que gosta do trabalho do Beto. Porque às vezes eu posso não ser muito simpático por uma situação ou outra, né? Mas ou por uma atitude ou outra, ou até por uma fala ou outra, mas o meu trabalho é esse aí. Ele é um trabalho sobre o qual eu não me acomodo, pelo contrário, estudo muito, procuro aperfeiçoar, procuro fazer contatos para que diariamente eu possa dar mais para o clube que eu estou defendendo, e que bom que hoje é o Pelotas, né? Cada vez quero dar mais recursos para o jogador desempenhar melhor o seu futebol, mas aqui na Boca do Lobo, quando a gente faz um chamamento para o torcedor, a gente sabe da resposta dele. Ele vem, como no jogo de domingo agora com chuva, o torcedor veio. Não ia ser uma chuvinha daquela que ia espantar o nosso torcedor. Ele veio, claro que não num número igual se tivesse uma tarde de sol, seria um pouco diferente, mas o torcedor veio em número também, veio em gênero, e isso é fundamental. As campanhas do Pelotas, todas elas se caracterizaram por equipes fortes dentro do campo, mas com uma torcida muito mais forte.
e vai continuar assim, eu não tenho dúvida alguma. Bom, agradeço, desejo a todos os torcedores do Lobão uma boa semana, que novos bons resultados venham, e um recado: o próximo entrevistado do Resenha da Bola, que estará sentado nesta cadeira, quem escolhe é você, torcedor. Siga-nos no Twitter, o @ECPelotas, e vote, diga quem você gostaria que fosse entrevistado e que esteja aqui nessa cadeira no programa da próxima terça-feira. Muito obrigado e uma boa noite. Pode repetir. Tá certo. Pode repetir o voto.